todos. Sempre bom demais falar em casa e bom demais encontrá-los no domingo de manhã, que eu sempre digo que é muito bom estarmos aqui juntos, reunidos e falarmos em nome do Cristo. Desculpe um pouquinho a rouquidão, faz parte, né? Acho que é mal de professor. De qualquer forma, eu tive a grata satisfação de ser convidada pela equipe da DDE num curso agora que foi ministrado há cerca de uns 2, 3 meses atrás, sobre atendimento fraterno. Para aquelas pessoas que atendem na Casa Espírita, aliás, nós temos aqui o atendimento fraterno que antecede as palestras de terça-feira, temos as pessoas dispostas a conversar no domingo também, e temos durante toda a semana, das 8 às 11 ou das 9 às 11? Das 8 às 11 e das 2 às 5, o atendimento fraterno que é feito por equipes, todos os dias aqui na casa. Então, as pessoas que precisam conversar, que precisam direcionar outras pessoas, que queiram compreensão à luz da doutrina, que queiram suporte emocional também, que queiram bater um papo, que estejam numa emergência espiritual, podem ser direcionadas aqui para casa. Então, com esse objetivo de nós conversarmos a respeito com indivíduos que estavam se propondo a fazer atendimento fraterno, nós elaboramos uma aula durante esse curso, a convite. E durante essa aula foi sugerido que a gente fizesse futuramente em forma de uma palestra que talvez fosse útil para todos aqueles que frequentam a casa e que se envolvem com problemas no cotidiano, que às vezes são um pouquinho mais complexos do que a gente pode esperar. E aí, a gente vem na Casa Espírita, a gente escuta palestras, a gente lê livros, fazendo um reforço aqui ao Pentateuco, as 5 obras básicas da doutrina. A gente também lê muita obra complementar e muitas vezes se vê diante de algumas situações. Obrigada, amor, obrigada. A gente se vê diante de algumas situações em que é absolutamente necessário que venha um conhecimento, alguma coisa para poder direcionar. Ou às vezes, ainda incipiente o nosso conhecimento, ainda numa situação que nos foi colocada ali como de pronto, a pessoa está precisando, mas a gente ainda não tem um conhecimento necessário. O que a gente pode dizer em nome da doutrina? O Machado sempre brinca comigo, acho que ele não está na plateia hoje, que eu gosto muito da expressão ser o sal que salga. Porque quando a gente vem à casa, a gente vem em busca de consolo, em busca de conhecimento. A gente vem com uma tendência de receber. Mas ao sairmos daqui, ao vazarmos por essas portas, nós temos que mudar essa tendência. Nós temos que mudar a tendência que a doutrina nos apela, que os espíritos nos orientam, que os mentores nos chamam de ofertar. Que Francisco chamou tanto a nossa atenção, que dando é que nós receberíamos. E a lei funciona assim. Por isso que a doutrina bate em alguns aspectos de forma tão contundente. Mas é claro que quando a gente vem para a Casa Espírita, a gente tem o hábito, vamos ver se ele me obedece. Ele não está me obedecendo. Continua não obedecendo. Aí, Fernanda, acho que agora foi, vamos ver. Será que se a gente estudar bastante, ou se as pessoas reiteradamente falarem as mesmas coisas que nós estamos acostumados a ouvir, não vai adiantar? Afinal de contas, eu fui lá numa palestra na terça e ouvi a mesma coisa que o orador do outro domingo tinha falado. E as pessoas, às vezes, equivocadamente, ouvem muito, aliás, escutam demais, mas não ouvem quase nada. Então, muitas vezes, é necessário que aqui no Porto Seguro a gente se abasteça de, reiteradas vezes, ouvirmos aquele ensinamento para que a gente se fortaleça dentro daquilo. E muitas vezes nós ouvimos 1, 2 vezes, mas não nos atentamos para o que aquela mensagem, ou pelo menos para todas as possibilidades que aquela mensagem pode nos atingir, nos servir. E para que nós possamos depois servir também. E aí, quem sabe, numa 4ª, 5ª vez a gente escuta. Então, cuidado, muito cuidado quando diz, não vou ler essa parte do Evangelho porque já li, não vou estudar o Livro dos Espíritos de novo porque já estudei, não vou ouvir mais sobre esse assunto porque já esgotei. Na verdade, a gente não chove no molhado. E se chove, a gente tem que lembrar que chuva tem intensidade diferente e o solo tem características diferentes. Às vezes ele absorve mais, às vezes menos. E aí,
né? Eu gosto muito dessa comparação. Muitas vezes a gente está na chuva e não se molha direitinho. A gente tem que tomar cuidado com essas interpretações. E, obviamente, que a gente vai, então, bater em algumas teclinhas. A primeira delas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más inclinações. Então, se eu não me engano, nós todos estamos aqui tentando melhorar. A gente não pode ter o equívoco de achar que estamos aqui para melhorar as nossas vidas, que estamos aqui para receber alguma mágica de uma varinha de condão. Nós estamos aqui para melhorar a nós mesmos e automaticamente melhorarmos as nossas vidas, automaticamente nos adaptarmos a algumas coisas lá fora e assim por diante. Porque melhorando-nos, nós estamos melhorando tudo, inclusive o mundo que a gente reclama que está tão difícil. Cansados de ouvirmos essa frase, fora da caridade não há salvação. E quando a gente sai daqui e chega no sinaleiro e alguém vem e faz assim, você diz, não, agora não. Você não tem que abrir o vidro para dar dinheiro para ninguém. Inclusive, há recomendações de que em algumas situações você nem deve fazer isso, em função de algumas situações de mendicância profissionalizante. Mas não é isso. Você pode abrir o vidro, se sentir-se mais inseguro, até a metade, e dizer, olá, bom dia, qual o seu nome? É Ana. Ana, obrigada, eu não quero a propaganda, só queria te dizer bom dia. Meu anjo, eu não estou com dinheiro agora, mas que você tenha um bom dia. Quiçá você melhore para que não tenha mais que ficar pedindo aí no sinaleiro. Que Deus nos ajude, né, Ana? E pronto, a gente saiu daqui e fez caridade, sem necessariamente ter tido a oportunidade de pôr a mão no bolso, que quando pode também faz bem, porque tem muita gente que não come, tem muita gente que não veste, tem muita gente que não se diverte. E a gente às vezes pode ajudar. O Espiritismo marcha ao lado do progresso. Aceita tudo enquanto ele comprova, mas não se detém onde a ciência para, porque a ciência estuda os efeitos. E o Espiritismo, ele remonta às causas. Kardec, isso em idos de 1858 para 60 e alguma coisa. Um homem muito à frente do seu tempo. E realmente, a gente sabe hoje que a ciência está aí para nós aproveitarmos os seus conceitos, para incorporarmos aqueles conceitos na doutrina que se adapta plenamente. Kardec me ganhou quando na Gênesis ele coloca, se algum dia a ciência comprovar que qualquer conceito espírita esteja errado, fique com a ciência. Como eu trabalho com ciência, eu falei, mas olha que sujeito mais atrevido, né? E até hoje eu me curvo ao fato de que a ciência tem corroborado os conceitos, ou seja, afirmado, comprovado os conceitos da doutrina espírita, o que é muito bom, né? Muito bem, e quando a gente entra em contato com os aflitos, o que a gente deve fazer? Eu não entro em contato com o aflito sou eu, perfeito, então vamos usar os ensinamentos da mesma forma. Mas não, aquela garota lá do colégio, minha amiga, engravidou, e ela está desesperada, não quer contar para os pais, e ela vai tirar o neném. Aquele meu amigo está tão desesperado porque faliu a empresa, tem 200 funcionários em cima da cabeça dele, precisando comer, e ele está falando em suicídio. Aquele outro fulano que eu conheço, aquele vizinho, tem um filho que está envolvido com drogas, e daqui a pouco esse menino vai se matar de tanto consumo. Aquela mulher está deprimida, aquele outro está se separando, diz que encontrou a alma gêmea. E ela também, geralmente, abaixo dos 30. Por que não tem alma gêmea com 65, 80 anos? Eu nunca vi, gente, alguém se separar dizendo que encontrou alma gêmea, ele com 40, ela com 68. Vocês já viram? Eu estou brincando, mas e as situações de divórcio? Só quando eu dei o curso, na semana anterior, 2 conhecidos nossos lá do hospital estavam se separando. É muito comum as separações conjugais, mas também vivencio situações em que o motivo muito lícito, realmente aquele casal não tinha condições de estar junto por algumas contingências, mas em outras situações que se arrependeram profundamente por ilusão do que seja a separação.
Então, essas situações do dia a dia, situações em que você percebe que o seu amigo está num descontrole estranho, uma personalidade que não lhe é comum, algumas atitudes muito peculiares, descontroles emocionais, suscitando às vezes até uma internação ou até um cuidado maior psiquiátrico, o que nós então, quando saímos dessa porta, podemos ajudar, podemos orientar com base em tudo aquilo, de uma forma mais resumida, obviamente, que eu me proponho a apresentar para vocês, mas que a gente aprende aqui na casa. Então, a primeira coisa, quando a gente se dispõe a ajudar alguém, quando a gente está realmente com essa vontade, porque se a gente não está com essa vontade, é melhor a gente nem começar. Dar um abraço, no sentido lógico, já está ajudando, mas se não há o que falar, algumas coisas não precisam, às vezes, nem serem ditas, né? Agora, se não há nenhuma vontade de fazer o mínimo, que é o consolo, o aconchego, então caminha para uma casa de oração, que assim o faça, encaminha para uma pessoa que você sabe que está sempre disposta a isso. A prece é fundamental. Além da prece, a gente tem o hábito, às vezes, de falar rebuscado, falar com as pessoas de uma maneira, porque quando Paulo, não sei qual carta, não sei para quem, bom, Paulo, para falar a verdade, ele nos trouxe um resumo mais ou menos assim, uma das coisas mais importantes, que tudo que Paulo escreveu nos deixou importante, mas ele diz mais ou menos assim: você pode ser o que for, fazer o que fizer, se não tiver amor, meu filho, dá licença, não vai adiantar quase nada. Então, mais ou menos isso. Então, se a gente for e falar ali, eu posso fazer a prece de Cáritas inteirinha, a pessoa pode não estar receptiva. Lembra daquela historinha do senhor que orava e dizia: oi Jesus, eu sou o fulano e eu estou aqui. Ele fazia isso dentro do templo e saía, fazia isso e saía. E ele foi visitado, segundo conta a história, pelo mestre Jesus, que disse: olá fulano, eu sou Jesus, eu estou aqui, eu vim te ver. Então a gente não precisa elaborar demais. Quanto mais rebuscada a fala, menos sentimento ela carrega. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Até o mais intelectualizado tem que saber que na hora de bater um papo amigo, a conversa tem que ser num termo muito mais informal, muito mais gostoso e aconchegante de se ouvir. E óbvio que a informalidade é assim. Chamar atenção para os acertos e para a reflexão. Nossa, você fez isso? Ah, não acredito que você fez isso. Você não tem nem vergonha de ter feito uma coisa dessa. Claro que jamais fazer isso. Puxa vida, meu irmão, pisou na bola. Não tem importância, eu também já pisei, todo mundo pisa. Está a fim de pisar de novo? De jeito nenhum. Então, perfeito, então vamos conversar. O problema não está em errar. O problema está em adorar errar. Gostar de errar, se satisfazer em errar. Aí é que mora o perigo da recorrência. E aí, quando a gente fica repetindo o erro, aí a gente pode cair feio, né? Então, não chama atenção para o erro, chama atenção para o acerto. E o que precisa ser feito para que se acerte mais e se erre menos. Viver é um ajuste às experiências. Muitos se desequilibram e cometem erros. Se é para se ajustar, às vezes as pessoas não conseguem se ajustar com tanta facilidade. Então, a gente também é falível. Desculpe aquele E ali, eu tinha trocado o E pelo somos e o E ficou. Então, me desculpe. Jamais fazer revelações. Algumas pessoas que frequentam a casa, e nós estamos convidando-as para o estudo, todas, e aquelas que eventualmente podem ter mediunato, ou seja, uma capacidade maior de intercambiar mensagens com o plano espiritual, uma sensibilidade a ponto de sentir, ser intuído, com vontade de escrever ou de falar pelos espíritos. Então, todos convidados a terem uma orientação nesse sentido através, primeiro caminho, o ideal, pelo menos, é através dos estudos, para que entenda o que está acontecendo e o que se faz diante desses fenômenos, que são absolutamente naturais. Mas tem pessoas que não estudam e que vêm à casa espírita e que são dotadas de mediunato, que é um termo que a gente usa, porque médios todos somos, e quando vem à casa espírita, muitas vezes se alicerça nos conceitos espíritas e junta, vamos dizer assim, une o conceito com algumas situações próprias que acha que é conveniente. Então, por exemplo, já fui procurado por uma moça que dizia que o guia dela vinha e ela gostava de receber pessoas na casa dela para fazer orientação, e ele dizia isso, dizia aquilo, e a moça passou a não fazer quase nada que o espírito lhe dissesse,
o que é um equívoco. Então ela estava num processo que nós da casa conhecemos, não vou entrar em detalhes agora, mas obviamente numa situação muito possível de obsessão, de fascinação. Ela não aceitava muitas sugestões, só porque tinha acontecido um fato muito desagradável envolvendo terceiros, é que ela veio procurar uma orientação, mas já tinha dado o pontapé inicial e a gente pôde conversar um pouquinho. E às vezes, nesse sentido, as pessoas que têm ou esse potencial ou numa outra situação querem fazer revelações. Nem atendimento fraterno, nem que você for um médium vidente, não está recomendado que você faça revelações. Não porque elas não devem absolutamente serem feitas, é que você não conhece com quem você está falando e não sabe se elas podem ser reveladas, ou de que forma, ou até que ponto. Então é irresponsável se fazer revelações daquilo que você está observando. Então a pessoa está desequilibrada e fala, ai minha amiga, estou vendo 2 indivíduos aí do seu lado, estão querendo torcer o seu pescocinho. Já pensou? O sono dela daí para frente vai ser uma delícia, né? Nem no banheiro ela não vai se trancar mais sozinha de medo dos 2 indivíduos, ou pelo menos vai tentar colocá-los para fora. Não procede, não existe isso. A gente tem que tomar muito cuidado, que não pode. Jamais, se você estiver num contexto que foi chamado para conversar porque é espírita, então, mesmo com um colega de trabalho com o qual você não tem uma relação de amizade fora do contexto de trabalho, o fato de você estar consolando não significa necessariamente outro tipo de relação, que não uma relação fraterna. E a gente tem que estar sempre atento para isso também. Há muitas pessoas, infelizmente, claro que a gente desconhece esse tipo de coisa por aqui, mas há pessoas que se travestem de uma questão de bondade, de uma questão de conhecimento espírita, e que vão ser muito cobradas por isso, e nessa situação podem confundir a relação de necessidade e carência do atendido com as suas próprias necessidades e carência e estabelecer um outro tipo de vínculo, que eu não preciso entrar em detalhes. Isso é absolutamente proibido e não deve jamais ser feito. Ser absolutamente simpático, mas mais do que isso, sentir junto, ser empático, né? A empatia nessas situações é absolutamente fundamental. Muito bem. E além disso, atentar-se ao que não foi dito diretamente. Quantas pessoas estão em aflição e o corpo conta, né? A vergonha ela é muito traduzida na forma... O indivíduo vem procurar atendimento fraterno, ele cruza as pernas e os bracinhos, numa situação de, eu estou aqui porque me mandaram, não quero conversar, né? Então, tem uma série de coisas que o corpo conta. O sujeito está contando para você, não, mas é verdade, olha, eu não fiz isso. E sabe o que aconteceu? Ele fez isso, depois ele pegou aquilo, depois... Se eu olhar muito diretamente para você, engolir seco e contar muito detalhe, você está me contando que aquilo tudo é mentira. Sabiam disso? Você está me contando que aquilo é mentira. Então tem coisas que o corpo fala e as pessoas não percebem. E a gente tem que corresponder a algumas dicas nesse sentido para poder estabelecer a relação empática e poder ajudar melhor, né? Além de tudo, uma mocinha que interrompe uma gravidez, uma senhora que interrompe uma gravidez, uma outra moça, um outro contexto, as 3 que interromperem uma gravidez, e nós vamos falar sobre isso, elas estão em contextos diferentes, porque são pessoas diferentes. E, obviamente, que eu não uso o conceito de interrupção de gravidez 2 mais 2 igual a 4 para todas elas. Eu tenho que levar em conta algumas situações e jamais, sem julgar, né? Jamais julgar ou condenar, mas compreender e orientar. Então, se eu venho à casa espírita, eu tenho que lembrar de dar apoio pautado na doutrina e não no que eu acho. Olha, o espiritismo fala que isso não pode, mas isso não é compatível com a realidade, porque o espiritismo não foi modernizado. Eu já ouvi isso. Já ouviu isso, Dorival? A gente já ouviu isso, sim. Se vocês se atentarem para alguns oradores, eles dizem, e tem uma certa discussãozinha aí no movimento espírita, porque tem algumas pessoas que dizem que o espiritismo tem que ser modernizado. Eu, particularmente, não sou grande estudiosa, mas do pouco que eu vejo, do pouco que eu revejo do Pentateuco, não encontro nada lá para ser modernizado. Ao contrário, eu falo, nossa, mas como que isso se encaixa
daquela época, isso se encaixa até hoje e vai continuar. Porque a doutrina do Cristo não é temporal, ela é atemporal, né? É impossível a gente abordar todos os detalhes que estão envolvidos, obviamente, no apoio aos irmãos em experiências mais difíceis. Agora, em algumas situações, alguns procedimentos a gente pode lembrar, inclusive em situações mais complexas, que podem ressignificar a vida desses nossos irmãos. Quantas pessoas dizem, olha, aquela conversa foi fundamental na minha vida, o apoio daquela pessoa foi fundamental na minha vida, e a partir daí todas as coisas passaram a ser diferentes. Como é bom, né? Se a gente puder, então, ajudar alguém nesse sentido, sendo ajudado aqui e levando isso a colar, nossa, que coisa boa, né? E parar com essa mania de a nós tudo e ao vosso reino, nada, né? Muito bem. Situações de suicídio. Suicídio é uma coisa extremamente séria. O indivíduo atenta contra a própria vida e no engodo, ainda vamos pensar que ele está atentando contra a própria vida porque não tem a crença da vida futura. Então, no engodo, se enganando de que vai resolver o problema. Né? Então, o pior não é ele se suicidar, é ele achar que se suicidando ele vai resolver o problema. E quantos de nós tem uma história de um parente, de um amigo, de um ente querido, enfim, que se suicidou? Muitas famílias têm essa história. E no Livro dos Espíritos, na 944, Kardec pergunta, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Os espíritos são taxativos. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei. Transgredindo a lei do Pai, nós obviamente teremos que nos reparar diante dela. Então, lógico que esse espírito vai ser amparado, mas ele vai necessitar de valorizar a sua vida muito mais do que valorizou nessa ocasião. E para isso, essa situação de aprendizagem pode ser um pouco mais penosa. Mas às vezes a criança vai lá e você fala uma, vai lá, você fala duas, vai lá, você fala três, e ela repete. Tem uma hora que, né, não pode, ninguém me ouça, mas tem uma hora que você pega na orelhinha assim, fala, vem aqui, vamos conversar mais de perto. Então é a hora que a vida tem que dizer, mas eu estou tentando te ensinar e o bichinho não está aprendendo, então vou fazer o seguinte, agora vamos ficar numa situação um pouquinho mais difícil, uma aprendizagem agora para valer, para fixar conhecimento. Não que a vida nos castigue, mas ela é professora e às vezes a gente tem que fazer provas extras ou exames, né? Mas não é sempre voluntário o suicídio? Não, não é sempre voluntário, porque muitas vezes uma pessoa que está em desequilíbrio e atenta contra a sua própria vida, ela muitas vezes não sabe o que está fazendo. Tá? Tem pessoas absolutamente desequilibradas, que numa ação de estresse absoluto, né, ela pula de uma ponte. Então, ela tem outro tipo de interpretação daquela atitude quando não estava ciente do ato que estava cometendo. Em desespero consciente é diferente de em desespero de forma inconsciente. No caso de alguém que está falando em se matar, a gente em atendimento fraterno ouve muito isso, e eu tenho certeza que diante da situação de como está o mundo, vocês têm alguns colegas ou algumas pessoas que às vezes dizem isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você, às vezes eu tenho vontade de me matar. Você para tudo que você estiver falando e diz o seguinte, meu anjo, você sabe por acaso o que essa atitude, essa tua fala, essa tua intenção significa aos olhos de Deus? Você acredita em Deus? Ah, não, eu nem acredito em Deus. Puxa vida, vamos ler alguma coisa de física, então. Tem alguns físicos aí absolutamente céticos e materialistas dizendo que tem alguma coisa inteligente por trás do universo, que o acaso não está podendo explicar esse mundão enorme que está aí fora, aliás, essa imensidão de mundos aí fora. Então, talvez valesse a pena você ressignificar um pouquinho, ou pelo menos ir ler algumas coisinhas. Não quero que você acredite em Deus, porque isso é muito pessoal. Quero, mas não quero te obrigar a isso. Então, que tal a gente conversar um pouquinho? Mas vamos supor que Deus exista. A gente pode dizer até para um cético, né? Será que realmente, se Ele existe e você vive de novo, o que a tua atitude iria significar? Você pode interromper sua vida, mas você está pronto para enfrentar as consequências? Imagine se for uma pessoa que acredita em Deus. Seu problema, infelizmente, não vai terminar e você causará muita dor a si mesmo e aos que te amam.
Você acha mesmo que esse é um bom modelo de resolução de problemas? É esse o modelo que você quer deixar para os seus filhos? Você não acredita em Deus e você não se gosta. Ok, meu amigo. Gosta do teu filho? Gosta do teu pai? Gosta do teu irmão? Acha que vai deixar um modelinho bacana, um exemplo muito bacana do que a gente deve fazer diante de problemas aparentemente indissolúveis, muito insolúveis? Você ama então verdadeiramente alguém? E você falaria para o seu filho diante de um problema sério? Por que você não se mata, meu filho? Eu também acho que o seu problema é seríssimo. Quer que o papai pegue uma faca e você se mata? Pelo amor de Deus, ao sair dessa porta, se alguém alguma vez falar, quero me matar, só se for de beijar, de abraçar, de fazer caridade, vou me matar de trabalhar no bem. Aí sim, aí pode. Aí pode se suicidar à vontade. E além do que, a gente tem que fortalecer o indivíduo, né? Você nunca vai estar sozinho. É um filho de Deus, é um irmão de Jesus. Tem um irmão que zela por ti no plano espiritual. Pelo amor de Deus, você pode tudo. Só estava faltando a fé de um grãozinho de mostarda. Se tem que colher os frutos dos erros, porque a gente fez bobagem, porque uma situação inesperada foi acontecendo, bom, tudo bem, vou marcar com isso. O que vai acontecer? No máximo, um sofrimentinho um pouco maior. Eu vou arcar com isso, mas até o fato de eu arcar com o erro já é um acerto. E até o fato de eu arcando com o erro acertar, me leva a colher benefícios do acerto. Então, olha como a vida é boazinha, né? Além disso, muitas pessoas que falam essas coisas estão deprimidas, estão em desesperança. E a gente tem que orientar sempre, jamais o indivíduo na casa espírita, o indivíduo que é espírita deve dizer, ai, abandona esse monte de remédio que você está tomando, mas sob hipótese alguma, não temos diploma, pelo menos eu, para fazer isso. Eu não tenho prescrição, eu não tenho por que tirar a prescrição. Fui eu que fiz, não prescrevi nada. Então, quem vai prescrever, quem vai tirar a medicação é o médico. Você pode até consultar um outro para ouvir uma segunda, uma terceira, uma quinta, uma 10ª opinião. Mas você tem que se medicar e tem que tirar medicamento com o aval do profissional. Então, jamais, nem muito pelo contrário, você está deprimida, às vezes, irmão, um remédio vai ajudá-la a sair desse sofrimento, né? E a gente vai, muito pelo contrário, incentivando a tomar a medicação direitinho, a adesão a tratamento é fundamental, o suporte emocional, o suporte religioso, você vai ficar muito 10, vai estourar a boca do balão, né? Ajuda-te, que o céu te ajuda. É muito certa essa continha. Você se ajuda, o céu te ajuda. Mas faz uma semana que eu mudei, o céu não me ajudou. É imediatismo, né? Com o orgulho de achar que o céu tem que parar imediatamente para te ajudar, porque você é a figurinha carimbada no universo. E se a pessoa vem com uma história, meu filho se suicidou, quando eu estou cansada, eu particularmente estou cansada de atender pessoas com essa problemática, o filho, o esposo, a esposa, um parente, né? Outro parente. Então é uma situação bastante difícil. Como que a gente aborda? É uma dor enorme saber que a pessoa desistiu e às vezes desistiu sem mesmo procurar ajuda, sem bater um papo. Muitas pessoas não resistem às dificuldades e se desequilibram e recorrem a rotas de fuga muito inadequadas, como o suicídio. O pai não quer que os seus filhos sofram, mas que eles se transformem, ou seja, que o ímpio sofra, mas que ele aprenda, né? E, além disso, nada está perdido. Ele vai ter outras chances de aprendizado, vai ter outras vidas. A gente tem que orar muito. A pessoa, obviamente, vai receber as nossas vibrações da oração. Pode chorar, só de saudade, não de lamento. Chorar de saudade está permitido, né? Mas jamais ficar chamando, como muitas vezes as pessoas ficam chamando, perguntando, culpando, julgando. Por que você fez isso? Eu estou aqui agora, eu não vivo sem você. Não adianta nada, né? A gente tem que elaborar isso em forma de prece, de forma que a espiritualidade, que os mortos enterrem com dignidade os nossos mortos, para que de mortos não tem nada. Mas como que morto enterra morto, gente?
que Jesus quis dizer com isso? Deixa que a espiritualidade cuida. Passou para o plano espiritual, ela cuida muito bem, ela planeja muito bem. Mas se tiver alicerçado em mais vibrações positivas ainda do que já tem, aquela que nós emitimos através da prece, certamente vão fazer um trabalho ainda melhor. Então vamos dar essa base maior. Nós temos um ente querido que mesmo que não se suicidou, voltou ao plano espiritual, nos antecedeu e era uma pessoa boa, nem tanto equilibrada, nem tanto muita prece, que é o que real e efetivamente a gente pode fazer para melhorar, né? Então a questão da saudade, vocês se reencontrarão, meu irmão, em algum lugar. Enquanto isso, por que você não se concentra nos que ficaram? E eu acho que o seu ente querido ia gostar disso. Tinha uma mamãe que veio aqui e ela chorava tanto com a perda de um filho, né? Mas esse filho tinha deixado um neto maravilhoso, uma criança de 4 anos, que ela não conseguia olhar para o neto, porque lembrava do filho. Então ela se afastou, fazia 2 meses que ela não viu o neto. Então a gente tentou ressignificar por aí. Espera um pouquinho, o filho foi, mas o neto ficou. Como será que depois de arrependido, seu filho não gostaria de ver o filho sendo tratado pela própria mãe? Olha que delícia, onde você pode ressignificar uma relação e falar muito bem do seu filho. Quem é a memória viva do seu filho em casa agora? Para conversar sobre, não esse suicídio, mas sobre as coisas boas que esse seu filho fez na vida e que esse neto precisa saber. Essa questão da lealdade de família, essa questão das coisas internas e que dão essa sensação de pertencimento. Essa criança precisa disso. Que tal a gente agora focar nesse garotinho aí lindo que não por acaso também veio para você? Aí ela começou a pensar, puxa, eu estou com tanta saudade do meu pequenininho. E fez toda a diferença. Ela saiu dali, não com menos saudade do filho, mas querendo ficar tão mais com aquele pititico, né? E eu acho que já houve um motivo para ela, porque ela dizia, ele se matou e eu vou também, daqui a pouquinho, que eu não estou aguentando isso. E o neto passou a ser um outro foco, né? E a gente pode, com base nos conceitos da doutrina, ressignificar alguns pensamentos e algumas vidas. E a questão do aborto? Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Kardec pergunta na 358. Os espíritos não mandam recadinho nem subliminares. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, aborto não mesmo. O conceito espírita é não mesmo. Agnes, mas há situações em que a gente se vê diante, por exemplo, alguém está querendo abortar, ou há uma necessidade qualquer aí vinculada à interrupção de gravidez. Risco de vida da mãe, isso está muito bem detalhado. Eu peguei apenas uma pergunta do Livro dos Espíritos para começar a nossa discussão, mas no Livro dos Espíritos a gente encontra bastante coisa, nas obras de André Luiz também. Emmanuel também nos traz muita informação a esse respeito, mas o que a gente sabe é que, em caso de risco de vida para a mãe, a vida da mãe é quem deve preferencialmente ser preservada. É uma vida em curso, a outra estaria começando, então os espíritos recomendam que, se realmente não houver outro jeito, a vida da mamãe deve ter preferência. Em caso de estupro, não há uma estrutura psicológica para criar esse filho de jeito nenhum, foi um ato de extrema covardia e violência. Estimular a adoção da criança e um acompanhamento psicológico e psiquiátrico para a mamãe. Tentar desvincular, embora muitas vezes seja muito difícil, o ato de violência com a criança em formação. E aí, se aquele ato realmente é muito difícil para aquela situação e a criança realmente não é aceita pela família, estimularmos que ela seja adotada. Tem muita gente disposta a dar um lar para crianças recém-nascidas. O feto é mal formado, o corpo é um instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução. É uma experiência temporária e reeducativa. E a vida não como uma situação de punição, mas se você abortar reiteradamente corpos mal formados, e eu falo de cadeirinha porque eu trabalho nessa área, e não é uma situação, eu quero ir lá e interromper a gravidez. Muitas pessoas acham que estão realmente interrompendo o sofrimento daquela criança, não permitindo que ela nasça.
Mas infelizmente os conceitos filosóficos e religiosos vão muito além dos científicos, como eu disse naquela primeira frase, e nós não temos o direito de interromper essa vida. Claro que existem os atenuantes kármicos para quem, numa situação de estresse, cometeu qualquer uma dessas situações, interrompeu uma gravidez. Não é isso, vamos até falar isso daqui a pouquinho. Mas a orientação é não interrompa, deixa seguir o seu curso, porque às vezes você interrompeu a gestação de 2 ou 3 corpos mal formados, espíritos que realmente iam sobreviver, iam nascer por um tempo necessário, e você tem um filho saudável e diz agora sim, mas esse menino é atropelado com 18 anos, tem morte cerebral, ou então ele fica incapacitado numa cadeira de rodas, porque se aquele espírito era para vir num corpo com dificuldade, para ensiná-lo alguma coisa, qualquer coisa que está fora do nosso alcance, e ensinar-nos a conviver com essa dificuldade, porque a aprendizagem é para a família toda, se nós interrompermos de um jeito, a espiritualidade de alguma forma vai achar o tempo certo quando nós estivermos preparados para que isso aconteça, porque é necessário para o nosso aprendizado, né? Nós não podemos manipular a justiça de Deus, ela se faz para todos, sem manipulações. E no caso de, dependendo do mote, né? Mote é econômico, é estético, pelo amor de Deus, né? A gente garante a comida aqui no centro, pronto, comida já está garantida. Enxovalzinho, cadê a Fátima? Enxovalzinho também, né? O pessoal do enxoval. E as outras coisinhas, remedinho também, se precisar. Então, pelo amor de Deus, né? Muito bem. A gente sabe que a mulher é dona do seu próprio corpo, por isso ela tem que saber como ela se relaciona sexualmente, com quem ela se relaciona sexualmente e que medidas preventivas ela toma para se relacionar sexualmente. A libido não pode ser justificativa depois para a interrupção da gestação. Toda liberdade, claro que existe, a minha também. Sou mulher e não gosto de ninguém palpitando no meu corpo. Durmo com quem eu quero, me relaciono com quem eu quero, me previno do jeito que eu quero, mas a hora que o meu nenê estiver na minha barriga, sinto muito, ele já não é mais só meu. Ele tem um pai muito maior do que esse pai que eu arrumei para fazer o corpo junto comigo. Então, eu tenho que dar satisfação para esse pai maior e também para esse pai físico, né? Para todas as famílias envolvidas. E se a gente for discutir onde é que começa a vida, eu vou dizer para vocês que eu sou profissional da área de saúde e trabalho com vida. Vida não começa em lugar nenhum, porque ela nunca acabou. Se eu quero discutir onde eu vou considerar isso, é outra conversa. Mas vida é um contínuo. Bom? E, obviamente, tem uma falsa crença por aí que se você cometeu um aborto, interrompeu uma gestação, você vai arrumar um obsessor. Parem com isso. Há situações em que isso pode acontecer, coloquei essa frase de Emmanuel, porque muitas vezes esse indivíduo realmente não era um espírito afim, mas não é isso que acontece, né? Muitas vezes não é nada disso que acontece. E se aconteceu isso, se eu interrompi a minha gestação, como tantas mulheres aí fora interrompem, olha, eu não tinha esse conceito, eu estava desesperada. Ok, arrependeu, poxa vida, não disse lá atrás que o pai não quer que o seu filho sofra, mas que ele aprenda, que ele se ajuste, se reequilibre? Ok, remorso é bola de ferro no pé. Trabalha no bem, meu filho. O amor cobre a multidão de pecados, segundo Pedro. Então a gente precisa, a partir de agora, fazer a diferença, né? Muito bem. Não gosto mais dele, não sou mais feliz com ele. Quantas vezes a gente escuta isso? Dos nossos filhos, às vezes, dos nossos amigos. Eu quero ser feliz, não consigo ser feliz com esse fulano, com essa fulana. Não tem jeito, né? No Livro dos Espíritos, na 695, será contrária à lei da natureza o casamento, isso é, a união permanente de 2 seres? Os Espíritos respondem que é o contrário. Ela não é contrária à lei da natureza, que a natureza seria, né? Vamos ficar com todo mundo, né? Uns são monogâmicos, outros são poligâmicos e assim por diante. Vamos seguir o nosso curso instintivo. Nada disso. Casamento é progresso, porque constitui numa coisinha chamada família, estabelecimento de um lar, de uma pessoa, de um conjunto de pessoas que juntas se ajudam. No 940, não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos?
Presta atenção, aqui mais ou menos os espíritos dizem, ninguém está destinado a viver junto. Você pode realmente se separar. Há situações em que o casal está se comprometendo mais juntos do que se comprometeria separadamente. O que acontece é que normalmente a gente faz a bobagem e depois não quer arcar com ela. Então eu achei muito bonitinho. O que a gente faz, né? Como que a gente vai abordar um indivíduo que está diante dessa problemática, está se desanimando e etc, né? Primeiro conceito é que nós não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus juntou é diferente de separar o que os instintos inferiores uniram. Mas a gente tem sempre que desestimular separações. Jamais diga, ai, separa mesmo, não tem jeito. Tá? Jamais. Então a gente tem que tomar cuidado que a base da união não foi realmente o amor. Foi alguma situação, de alguma maneira equivocada e que culminou nessa discórdia atual. Estimule que a pessoa fale dos próprios sentimentos e não mal do outro, nem ajude a falar mal do outro. Jamais permita a revelação de intimidades. Porque não sei aonde, porque nesse tipo de relacionamento a gente não está se dando. Eu já entendi que vocês não estão conseguindo se adequar direitinho, não estão conseguindo melhorar sobre uma série de aspectos que está se refletindo em alguns aspectos maiores. Ok, então o que a gente deve perguntar nesse contexto? Contou tudo? Então tá, me conta uma coisa, vale a pena mesmo interromper a história das suas vidas? O que vocês estão pensando para interromper isso? Que ali fora, ó, bem ali, naquela esquina mesmo, eu encontro qualquer pessoa para dividir qualquer coisa comigo. Mas para fazer uma história, meu amigo, tem nada, tem nadinha. Talvez a pessoa queira fazer uma história em paralelo, arrumar uma previdência social, se encaixar de alguma maneira numa situação mais confortável. Mas é muito difícil, claro que acontece. Uma pessoa disposta a abrir uma história, começar a escrever juntinho, uma coisa de cumplicidade e companheirismo. Porque sexo está cheio aí fora, mas realmente cumplicidade e companheirismo tem muito pouco. Vale a pena interromper essa relação? O que uniu vocês não está mais presente, né? E você também só acertou, né, bem? O cônjuge só erra e você só acerta, né? A gente não é melhor advogado de nós mesmos? A gente é ótimo, não é assim? Marido, a esposa, nadinha, só erra. A gente tem que refletir, né? Questão de ponto de vista. Você amou e compreendeu mais que pôde? Você tem a percepção das consequências? Sofrimentos causados para terceiros? Ah, mas a criança prefere muito mais os pais separados do que brigando. Eu concordo. Mas as crianças prefeririam os pais juntos sem brigar. Já pensou nessa possibilidade? Tem essa terceira alternativa para a gente tentar trabalhar nela? Filha de pais separados. Eu, Agnes, publicamente atesto, preferia eles brigando. Tem noção da responsabilidade de cada um diante dos compromissos assumidos no céu e na terra? Hã? Às vezes a gente assumiu alguns compromissos. Você tem a percepção de que a pessoa certa é você, que se não estiver contente consigo mesmo, não o será para ninguém? Já refletiu sobre possíveis interferências na sua decisão? Coleguinha, alguns coleguinhas do plano espiritual que não estão muito interessados que a gente tenha uma união bacana, para criar alguns espíritos mais difíceis que até desestabilizam a nossa união e que a gente precisa cuidar deles, né? A gente tem que orar e decidir com muita responsabilidade. Não, Agnes, não é isso. É maduro, não dá mesmo, não tem condição, o fato é esse. Ok, ore, age com naturalidade para que ocorra o menos possível de dano colateral, né? E tem uma frase que eu ouvi essa semana, isso eu não falei, essa frase eu não falei lá no curso, para alguns que estavam lá. A gente, quando sabe remar barco, a gente rema qualquer barco. Quando a gente não sabe remar barco, meu amigo, pode trocar de barco à vontade. E as situações de obsessão? Aí a gente morre de medinho, né? Às vezes a gente está mais mal acompanhado do que obsediado e não sabe. Está lá pomposo, está fazendo, botando banco, eu sei mais, eu faço mais, eu aconteço.
E aí vem uma pessoa desequilibradinha por causa da interferência dos espíritos, eu vou lá, ponho a mão, porque em nome de Jesus, que nome de Jesus, né? Não tem aquela história? Não, eu conheço Jesus, agora você eu não conheço nadinha, que você está pondo a mão aí em cima de mim? O espírito está nem aí, não tem nenhum tipo de influência boa para passar, né? Então vamos, primeira coisa, não nos sentir maiores diante de uma situação de desequilíbrio, que pode ser que o indivíduo realmente esteja com a sua vontade aí, a sua qualidade de vida bem constrangida pela interferência de irmãos desencarnados, que é isso que é obsessão. Claro que existe obsessão simples, outras formas, e a gente não vai conversar sobre isso agora, é um convite para vir estudar na casa. Na 971, é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Não necessariamente. Bons exercem boas influências, como o próprio mentor espiritual que te assiste e que está sempre disposto a te ajudar, né? Mas nem sempre é assim. Obsessão, o que a gente tem que lembrar? Não é sinônimo de mediunato. Então, se você veio à casa espírita e estudou, vai saber disso. Mas se não estudou, não fala, pelo amor de Deus, que a pessoa tem que desenvolver. Isso é uma das maiores falsas crenças que corre a boca pequena e boca grande dentro dos bastidores da doutrina espírita. Ninguém tem que desenvolver. Aliás, eu acho que Chico foi muito pródigo quando disse que a melhor forma de desenvolver mediunidade era lavando banheiro. O que ele quis dizer com isso? Vamos adquirir um pouquinho mais de humildade para depois tentarmos ajudar os irmãozinhos no plano espiritual. Tem pessoas que acham que sentar ali, eu sento, hein? Vocês não me veem aqui no domingo, mas me veem de terça. Sentar ali, sentar lá na mesa mediúnica é sinal de que a gente é maiorzinho, mais importante. Somos mais devedores, temos que trabalhar dobrado, sentando aqui, sentando lá e sentando em muitas coisas da vida e ouvindo as lições preciosas, porque a gente vai ser mais cobrado. A quem muito foi dado, muito vai ser cobrado, né? Obsessão não é perturbação, perturbação é outra coisa, tem todo uma conversa para a gente ter nesse sentido. Olha, faz uns 15 dias que eu não estou dormindo bem, estou vendo uns vultos, estou estranho. O que a gente falou desde o começo? Prece, trabalho no bem. O que o Cristo nos disse? Vigia e ora. É isso que você tem que fazer. Vigia, ora. Pensamento danadinho não tem lugar quando um pensamento bom existe. O duro é quando o pensamento danadinho vem e você fala, isso é bom, hein? Isso é bom. Com vontade de comer pudim, está com 115 quilos e o pudim está ali. Ah, mas e se eu comer só um pedacinho? Não pode. Mas só um pouquinho. Está diabético? Não pode. Mas e se for só... Come o pudim inteiro? Esse é que é o problema, né? Então, claro que a gente sabe que não pode, mas a gente se curva. Só para resumir, vocês estão tendo acesso às coisas que estão escritas aí, mas eu gosto muito de me colocar nessa situação de pensar que o obsessor é minha visita. A visita chega, não é sem convite, de alguma forma ela foi atraída, é ou não é? A visita não chega do nada, ela te conhece, acha você bacaninha, ou vem resolver algum probleminha que está pendente com você, mas alguém vai lá e vai te fazer uma visita. Você convida para entrar? Ou você recebe na porta, olha a visita e fala, pois não, é que eu estou com um probleminha com você. Meu querido, me desculpe, podemos resolver isso lá no ambiente onde isso é propício? Vamos fazer tal coisa, eu vou te ligar durante a semana, eu não recebo na minha casa aquela visita, porque ela não é uma visita bem intencionada. Mas a visita chega, não, vamos entrar, quer tomar um cafezinho? Papo vai, papo vem, a visita, eu estou sacando que aquela visita não está bem intencionada, mas ela é bacana, sinto uma força ali quando eu estou do lado dela, aí eu convido ela para dormir, cama macia, a visita fica. Então o obsessor fica por quê? Né? Mas é que eu sou muito fraco da cabeça. Então a obsessão veio justamente que você descarrilhasse para aprender a aprumar, a voltar para o trilho. O obsessor é uma ajuda que o céu nos dá, porque se ele não mostrasse que nos desequilibra, a gente ia ficar todo contentinho com algumas situações e lá na frente ia estar muito mais difícil de se livrar dela do que diante daquele desequilíbriozinho. Então, sabe aqueles toquezinhos que a vida nos dá? A obsessão é um deles, né? Para a gente mudar.
E a questão da violência, muitas pessoas muito apavoradas com a questão de terrorismo. Claro que esses irmãos estão e são, né, assistidos do ponto de vista espiritual de uma forma muito inadequada, mas podem brigar comigo, são nossos irmãos, tá? O médico não vem para sãos, ele vem para pessoas difíceis. Esses irmãos têm que ser punidos? Têm que ser punidos. Existem leis para isso na Terra, e existem leis espirituais, no sentido de pode parar, não pode mais fazer isso, tem que ser contido. Agora, se eu resolver numa situação de perigo de outras pessoas, meus irmãos estão com armas em punho, isso está no Evangelho, me é lícito ir lá e acabar com a vida deles, em proteção dos demais que estão sob risco, isso sim. Mas encontrá-los numa situação qualquer, chegar e atirar na cabeça deles, não me é lícito. Eles não estavam numa situação pondo outros em risco. Eu tenho que contê-los, prendê-los, de preferência fazer produzir, para que eles não repitam esses erros. Mas eu não posso agir com o mesmo mote de um assassino, com uma justificativa, às vezes só um pouquinho diferentes. A diferença entre eu e ele vai ser que ele começou primeiro, e eu tenho a minha justificativa, mas ele tem a dele. Cada pessoa tem uma situação. Então a gente tem que orar muito para que as entidades do bem tenham acesso a alguns corações, a algumas mentes perturbadas, e que outras pessoas que estão trabalhando no bem tenham acesso e possam conter essas outras pessoas. E de preferência que a violência não seja utilizada na maioria das vezes, ou pelo menos sempre que ela não for necessária, como numa situação de proteção de outrem. Então a gente tem sim que rezar muito e não ficar colocando foto em Facebook e dizer tem que matar mesmo, porque a pena de morte é isso e a pena de morte é aquilo. Não saiam dessas portas falando que são a favor da pena de morte, porque vocês vão estar totalmente contra a doutrina que aparentemente disseram que abraçavam. E a homossexualidade? Bom, agora é para acabar, né? Não é assim? As pessoas falam, mas haja assunto, né? Mas eu não conheço ninguém que é homossexual. Eu não conheço ninguém que tem um gênero diferente do meu. Esse assunto é meio inóspito no ambiente religioso. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Estamos abertos e a doutrina espírita tem orientação para qualquer situação. Somos seres humanos e Jesus nos deu todos os suportes para entendermos quem somos, quem são os demais e como que convivemos juntos. Então, apenas para a gente lembrar que tem uma série de conceitos para explicações de comportamentos corporais vinculados à afetividade e a contato físico, sexual, diferentes daquilo que é o comum na população. Há uma série de pensamentos e filosofias em construção, tem uma outra palestra que eu abordei sobre isso. O fato é que essa questão de identidade do gênero traz muito desconforto, que a gente se esquece de algumas coisas. Não é uma questão de opção, ninguém levanta de manhã, toma um café e diz assim, agora acho que eu vou ser homossexual, né? Estou cansada de ser heterossexual, então eu vou fazer... Não é nada disso. Não é uma opção, não é doença moral, desequilíbrio emocional. O que a gente sabe é que é uma experiência corporal necessária para aquele espírito. Por quê? Em que situação? Para quê? Nós não sabemos. Mas se nenhuma folha cai da árvore, se não for a vontade do meu Pai, por que que esses indivíduos têm maior dificuldade? Porque muitos de nós têm maior dificuldade em entendermos isso. Ué, isso é necessário. Se eu concordo, se eu não concordo, o problema é meu, não do meu irmão que vai tentar se compreender. O meu problema reside no fato de que eu tenho que conversar com esse indivíduo. Se eu não tenho condições, eu vou arrumar ou ter alguém que me ajude. Eu tenho que lembrar que são experiências de uma vida atual. Eu tenho que lembrar que dizer para ele que ele tem que ser normal quando é heterossexualidade não é sinônimo de normalidade. Tem muita gente sadomasoquista, tarados, violentos, ninfomaníacos, que são heterossexuais. Então, em toda situação, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, que envolve o julgamento do meu irmão. Não use, então, dessa forma. Temos que refletir sobre os desdobramentos que isso tem na nossa vida e convidarmos a pessoa a essa reflexão.
A forma com que você está agindo traz que tipo de desdobramentos para a sua vida? Você tem noção do preconceito social, familiar que você está passando? Você é capaz de compreender que muitos não vão te compreender e que isso pode te desequilibrar? Você já foi conversar com alguém especializado para que você possa entender o que está acontecendo com você? Não se puna. Todos, jamais, em qualquer situação, não julgar, não desrespeitar, compreender e respeitar. Do jeito que eu gosto para mim, eu vou fazer para outra pessoa. Em qualquer que seja a opção, você refletiu, estudou a doutrina, você, meu irmão, pratique muita caridade, como todo mundo deve fazer. Faça o bem, ore bastante, tente ter o maior suporte do teu mentor possível. A partir daí, a única coisa que a gente pede é que essa pessoa não tenha a tendência de jeito nenhum, nem para promiscuidade e nem para exibicionismo, que aí sim denota desequilíbrio emocional. Não há necessidade de chocar, a necessidade é interna, por isso ela deve ser trabalhada. Não há necessidade de, assim como um indivíduo de qualquer opção também não tem necessidade alguma de chocar os outros. Essa necessidade, se existir internamente, deve ser trabalhada, porque denota um desequilíbrio emocional. Mas em todas essas situações, não adianta nada dizer eu concordo, eu não concordo, eu não convivo com isso, não quero nem saber, Deus me livre. Outro dia eu ouvi de uma amiga lá no trabalho, homossexualidade não é coisa de Deus. Então aborto também não, suicídio também não, depressão também não, orgulho também não, egoísmo também não, que somos todos nós não somos coisa de Deus. Tá bom, resolvemos o nosso problema. Pelo amor de Deus, né? Jesus nos ensinou tanto, será que a gente ainda vai ficar subordinado, né, à nossa pequenez, ao nosso orgulho e ficar julgando os outros, embora a gente podia ir perder muito mais tempo sendo felizes do que infelizes, não é? Então o nosso grande desafio enquanto espíritas é melhorar quem não está bem, utilizando as leis do Espiritismo para nos melhorar e para melhorar o próximo. Então, em qualquer situação, orientação e muito amor, deixa o fenômeno na gaveta, a transformação que a gente tanto quer, nossa e para todo mundo, chama-se transformação moral. Não é a moral da saia curta, não é a moral do decote, é a moral da convivência humana, do amor ao próximo, sobre tudo e sobre a nós mesmos, ou pelo menos, né, como a nós mesmos. Muito obrigada, um bom dia para todos nós.